Oi, sejam bem-vindos. Hoje nossa live vai ser sobre proteínas e carboidratos para ganho de massa, emagrecimento. Vou colocar aqui o título. Já estou digitando aqui. Proteinomania e carbofobina. Oi, Milena, seja bem-vinda, sejam bem-vindos. Fala mais alto, Júlio. O Matheus está dando ordens aqui. Fixar. Baixinho. Como estão nesse domingo à noite? Todos em casa, protegidos. Amor, agora é hora de parar de fazer barulho. Aproveitar que o pessoal está entrando fazer um quiz. Aí vocês escrevam aqui pra mim, hein? Quais são os 3 macronutrientes? Eu volto e meia falo isso. Boa noite, tá frio, né? Aqui também tá frio. Os cachorros estão bem tapadinhos. Ó, ninguém respondeu ainda os 3 macronutrientes. Será que vocês sabem? Então, ali tivemos já, legal, algumas respostas. A Mari Sheila e a Jaine, que é carboidratos, proteínas e lipídios ou gorduras. Então, macronutrientes são os nutrientes que fornecem energia, carboidração, calorias na nossa alimentação para o nosso organismo. Então, é deles que a gente vai falar um pouco hoje. Claro que com toda tudo que envolve, né, toda a complexidade de outros nutrientes que envolvem. Então a gente vai desmistificar um pouco, né, desses nutrientes. Hoje em dia a nossa cultura, né, enfim, a indústria e os mitos que se perduram falam muito das proteínas, né, mas esquecem dos outros macronutrientes. Então a gente vai falar um pouco sobre esses aspectos. E quem está entrando, então, fazer mais um quiz antes de começar efetivamente. Quais são as fontes de proteínas vegetais? Onde estão as fontes de proteínas? Né? Quais são os alimentos fonte de proteínas vegetais? Escrevam aí, vamos ver se está todo mundo afiado, se todo mundo acompanha os stories, as perguntas e respostas, os posts. Vamos ver. Muito bem. Leguminosas. E às vezes o pessoal confunde. Leguminosas realmente é um nome muito ruim para esse grupo de alimentos, né? Porque leguminosas parece um pouco com legumes. Exato, ali a Nathalie já trouxe uns exemplos, né? O feijão, grão de bico, lentilha. É um grupo de alimentos. Na nutrição a gente agrupa os alimentos conforme o seu teor de nutrientes. Quanto mais parecidos forem, né, mais próximos eles são, intercambiáveis até na alimentação. Então eles participam do mesmo grupo. E as leguminosas é um grupo de alimentos que nascem em vagens. Então a característica básica para ser uma leguminosa é nascer numa vagem, né, aquela capinha que vem com os grãozinhos dentro. Então isso acontece com a soja, com o feijão, com o grão de bico, com a lentilha, com a ervilha, como citaram ali. O brócolis, ele não entra no grupo das leguminosas, ele é do grupo dos vegetais mesmo. Ele não é muito rico em proteína. Esses grãos, né, as leguminosas, então elas têm um bom teor de proteína, só que daí as pessoas ficam com muito medo dos carboidratos, né? Para quem vai olhar assim nas tabelas nutricionais, eles também têm um bom teor de carboidratos. Então a gente vai desmistificar um pouco isso, porque as leguminosas elas são bem chave na alimentação vegetariana, são realmente as fontes mais proteicas, digamos que com menor teor de gordura, porque tem as oleaginosas que também tem um bom teor de proteína, mas tem muita gordura. E aí ficam mais desequilibrados, além de serem muito ricas em muitos nutrientes, e o excesso também faz mal. Então, as leguminosas, elas realmente entram como
chave mesmo. Aí, já temos uma pergunta, que é: os grãos das vagens também são leguminosas? Geralmente, quando o alimento está mais verde, né, por exemplo, a vagem, ela não tem tanta concentração de proteína. Até o edamame, que é a soja verde, né, ele tem uma boa quantidade, mas não é tão concentrado quanto o alimento mais, assim, seco, digamos, né, mais maduro. Mas sim, a gente poderia considerar ele uma fonte de proteína também. Na verdade, todos os alimentos têm proteínas, né? A gente tá falando mais, assim, realmente os que são mais ricos em proteína, mas brócolis tem um pouquinho, os cogumelos também tem tanto quanto o brócolis, então eles vão fechar ao longo do dia. Os cereais também, mas pensando em fontes, realmente a gente fala das leguminosas, né? Que são esses que a gente estava falando. Então, acho que agora que já entrou bastante gente, né, a gente já vai começar. Podem deixar as suas perguntas. Também eu deixei aberto a caixinha de perguntas antes, depois eu vou abrir pra gente ir incluindo ao longo da nossa conversa. Mas vai ser bem legal se vocês, né, participarem, contribuírem, podem ir perguntando e a gente vai conversando. Assim, acho que uma das principais dúvidas das pessoas que pensam em adotar o vegetarianismo é sobre, eu vou tirar a carne, né, vou tirar o ovo, que era minha fonte de proteína. Pra mim, eu via a carne como proteína, né, hoje em dia, inclusive, chamam a carne de proteína, totalmente errôneo, porque a carne não é só proteína, né, ela tem muita gordura também e tem outros nutrientes. E aí, tirei essa fonte de proteína, o que eu vou colocar no lugar? E aí, quando a gente fala dos feijões, das leguminosas, aquelas pessoas que já têm um medo maior dos carboidratos, já vieram, né, dessas escolas um pouco mais, digamos, terroristas, né, em relação à nutrição, ficam com medo mesmo, né? Então vou tirar minha fonte de proteína, vou colocar uma fonte que nem tem tanta proteína assim e ainda tem carboidratos. Como que eu vou fazer isso? Então, eu acho que primeiro a gente teria que conceituar que assim, a gente tem um percentual, né? Claro que cada pessoa vai ter uma necessidade, mas em geral, através de muitos estudos, através de muitas análises, a gente já tem uns percentuais estimados de necessidades diárias em relação à proteína, em relação ao carboidrato e em relação à gordura. E esses percentuais, só para vocês terem uma ideia, por exemplo, carboidrato fica de 45 a 65, e em algumas literaturas vai até 75% do total calórico diário. Então, comer menos de 45% de carboidrato por dia não é indicado por nenhuma fonte científica, né? Então, assim, essa ideia de ter uma dieta cetogênica ou low carb não tem embasamento científico que diga realmente é interessante que vocês façam isso. Isso é, assim, o low carb, digamos, já é 50%, 45%, 50%. Menos do que isso, realmente não é indicado. Então então a gente tem essa questão da proteína, quer dizer, do carboidrato que a gente precisa consumir. E aí eu quero entrar um pouquinho mais no carboidrato antes de falar dos outros dois macronutrientes. Depois eu já vou subir aqui para ver umas perguntinhas. Assim, o carboidrato, o nosso corpo, ele funciona muito bem, ele se desenvolveu com carboidrato. Então a gente passou, assim, né, eu sempre gosto de brincar como nós éramos há 10 mil anos atrás. Nosso cérebro ainda não mudou tanto de 10 mil anos atrás para agora. E o nosso cérebro, ele foi se desenvolvendo com o consumo de carboidrato. Ele ama a glicose, ele funciona à base de glicose. Para gerar energia no nosso cérebro, nada funciona tão bem quanto glicose. Outra forma de energia são os corpos cetônicos, que é uma energia secundária liberada pela gordura, que daí uma pessoa, por exemplo, que faz uma dieta cetogênica, o objetivo dessa pessoa é gerar energia por corpos cetônicos. Mas os corpos cetônicos, eles dão uma energia muito ruim pro organismo, assim, aquela energia demorada de conseguir, a pessoa fica meio lenta, fica cansada mais facilmente, fica com dor de cabeça. Geralmente são sintomas muito comuns em pessoas que adotam essas dietas. Mas então, indo pro carboidrato, mais ou menos metade de todo o carboidrato que a gente come no dia vai pro nosso cérebro. Então não vai pra nossa barriga, não vai pro culote, não vai pra nenhum lugar. Vai pro cérebro. E a outra metade, ela é distribuída no nosso corpo
daí ela vai para músculo, para gerar energia, né? A gente tem que ter um estoquezinho de carboidrato em cada célula muscular para assim a gente, por exemplo, antigamente era quando vinha uma onça, né? Hoje em dia quando vem um ladrão, a gente precisa sair correndo, a adrenalina, né, libera no nosso corpo e a gente sai correndo para fugir de alguma ameaça ou para lutar, né? Luta ou fuga, que é o nosso sistema de resposta a ameaças. Então, a gente precisa ter uma reserva de energia em cada célula muscular para isso. Além disso, a gente faz uma reserva no nosso fígado. No nosso fígado, a reserva se chama glicogênio hepático. Então, é uma reservinha de glicose que fica lá para quando a gente está em jejum. Por exemplo, agora que eu estou conversando com vocês e eu não estou consumindo nada, eu estou gastando aos pouquinhos, meu corpo está liberando lentamente, através de algumas ações hormonais, glicose no meu sangue para eu continuar pensando, falando, respirando, meu coração batendo. Então a glicose, eu digo que é sempre o combustível premium do nosso corpo, é a gasolina mais cara, aquela de melhor qualidade para nossa Ferrari, que é o nosso corpo. Então é essencial que a gente consuma. O que acontece se a gente não come carboidrato suficientemente? O corpo ele vai para a segunda fonte de energia mais rápida que ele consegue fazer, que é justamente na quebra de músculo. A quebra da gordura ela é muito lenta, ela é uma molécula muito difícil, muito cheia de carbonos, ela é muito lentificada. Então não é uma quebra usual que o corpo vai fazer normalmente. Ele vai fazer só numa questão realmente de uma adaptação, de uma necessidade muito grave, ou muito tempo em jejum, ou normalmente quando a gente faz exercício, depois de algumas horas de exercício, não é uma coisa assim, eu corri ali meia hora e já queimei gordura. Não. O corpo vai primeiro gastar a reserva de glicose e depois ele vai começar a quebrar moléculas da nossa massa magra, vai começar a quebrar células musculares e vai fazer um processo que se chama gliconeogênese. Então, a nova produção de glicose a partir da célula muscular. Então, a pessoa que treina em jejum, por exemplo, ela passou a noite toda usando aquela reserva de glicose que tinha no fígado, né, para manter o cérebro funcionando, o coração batendo, o pulmão funcionando, respirando. E de manhã ela vai treinar, vai dar o gás. Só que o que ela tá fazendo? Ela tá quebrando o músculo, porque o corpo ele não vai ter tempo para quebrar a gordura, que ela é muito lenta, vai demorar horas para conseguir ser quebrada. Então, o treino em jejum, por exemplo, eu particularmente, fisiologicamente, não vejo vantagem, porque a gente realmente não ganha, a gente tá perdendo massa, né? A não ser que a pessoa queira perder massa, mas acho que não é o caso, né? E o que acontece se a gente come carboidrato em excesso? Daí sim, aí a gente manda lá pro cérebro, manda pro músculo, manda pro fígado, chegou no fígado já tá lotado, aí sim o fígado transforma em triglicerídeos e guarda na forma de gordura no nosso organismo. Então, quem costuma fazer exame de sangue sabe que um dos exames muito comuns que todo mundo pede são os triglicerídeos. Se estão aumentados, a gente já sabe, batata, excesso de carboidrato. Então, é uma forma bem interessante, eu gosto muito de analisar no consultório, inclusive fora daquelas referências tradicionais, a gente tem referências mais atualizadas dentro da nutrição, que a gente sabe quando está em excesso ou não. Então, e às vezes está em falta. Muita gente às vezes está consumindo menos carboidrato do que poderia e aí não está tendo o melhor desempenho físico no exercício. Então é interessante que a gente não pode comer nem excesso nem falta. Isso na nutrição é assim, a palavra-chave é o equilíbrio. Então qualquer coisa, tanto em excesso quanto em deficiência, pode trazer um prejuízo. Então agora que eu conceituei um pouquinho a parte do carboidrato, né? Que acho que é um detalhe muito importante, o quanto a gente tem medo do carboidrato e ele não faz mal, o que faz mal é o excesso e sim a qualidade, né? Se a gente for pensar, carboidratos refinados, eles estão assim, em muita abundância. Tem pra vender em tudo que é lugar. O pão refinado, o bolo, as bolachinhas, né, os biscoitos. Esses carboidratos, geralmente eles não vêm puros, eles vêm com muita gordura adicionada, essas gorduras que atrapalham o funcionamento do nosso organismo. Eles vêm com muitos corantes, aditivos, né, conservantes, coisas que bagunçam inclusive o funcionamento do nosso intestino. Não tem fibra nenhuma, então eles entram muito rápido no nosso sangue, e aí quando entra a glicose muito rápido no sangue, o corpo tem que dar um jeito de dar um fim naquela glicose, e aí sim, às vezes ele tem que armazenar como gordura.
Então, a gente ter esse cuidado, né, de consumir carboidratos de boa qualidade, então de fontes integrais, né, como frutas, tubérculos, então batata de qualquer tipo, inhame, aipim, os cereais integrais, né, como um arroz integral, um milho, um trigo integral, até as próprias leguminosas, que têm uma boa quantidade de carboidratos. Então, a gente, numa alimentação vegetariana integral, a gente raramente excede o consumo de carboidratos. O problema realmente é quando começa a ter muito refinado, tem muito pão branco, muito bolo, tapioca também, que o pessoal ama só porque é sem glúten, mas é totalmente refinado. Então, a gente pode pensar em trocar por alimentos mais integrais. Agora eu vou começar aí pelas perguntas, então, pra gente conversar, né? Senão eu fico falando sozinha. Deixa eu ver aqui. A gente vai fazer o nosso bate-papo das perguntas. Espera aí. Tá, isso aqui é que eu voltei pra cima. Se não comer as leguminosas durante o dia, tem que tomar suplemento? É que depende de como foi a alimentação. Às vezes, a pessoa não tem uma necessidade de proteica tão grande assim. A nossa necessidade hoje em dia, pelos estudos científicos que existem, é de 0,8 gramas a 1 grama por quilo de peso. Então, por exemplo, se eu tenho 60 quilos, o máximo de proteína que eu preciso por dia é mais ou menos 60 gramas. Às vezes, mesmo que eu não tenha comido leguminosas, mas eu tenha comido aveia que tem bastante proteína, um arroz mais integral, tenho comido, enfim, frutas, verduras, eu tenho me alimentado bem, eu tenho atingido, principalmente, isso é um ponto muito importante, eu tenho atingido a minha necessidade calórica diária. Então, por exemplo, se a minha necessidade for 1.800 calorias e eu comi 1.800 calorias, mesmo que não tenha sido de leguminosas, muito possivelmente eu tenho alcançado as minhas 60 gramas ou pelo menos 0,8, ali, umas 50 e poucas gramas de proteína. E se eu não tive uma grande demanda, assim, eu não fiz hipertrofia, né, musculação para hipertrofia, eu só precisei dessa proteína para manutenção mesmo do meu organismo, que se usa para novas células em geral, para questão de cabelo, unha, tudo, hormônios, tudo que demanda, né, proteínas. Possivelmente eu nem precisaria ter comido, né, uma grande quantidade de leguminosas. Claro que isso é uma coisa que a gente tem que sempre avaliar individualmente, tá? Às vezes a gente vê em consultório, sim, pessoas que estão precisando consumir um pouquinho mais de proteína, e a gente também avalia isso pelos exames. Ou às vezes a gente vê que a pessoa está comendo em excesso, às vezes ela está fazendo uso de suplementos, ou ela está exagerando até no consumo das leguminosas. Então, apesar de que é muito raro, assim, tu vê excesso de proteína para uma alimentação vegetariana estrita com uso de leguminosas. Geralmente é bem adequado, não é nem a falta nem o excesso, o que é uma coisa ótima, né? Um detalhe importante, o excesso de proteína vira gordura tanto quanto o excesso de carboidrato. Então, se a pessoa acha que ela não vai engordar porque ela está comendo proteína a mais, isso é um engano muito clássico, tá? E aí, voltando na proteína de origem animal, por exemplo, as carnes elas têm mais ou menos 50% do total calórico dela de proteína, mas o outro 50% é de gordura. E a gordura ela é bem mais calórica, ela atrapalha muito mais o funcionamento do nosso organismo, dos nossos hormônios de saciedade, de acúmulo de gordura. Então, é bem fácil da gente se enganar, digamos, né, com essas fontes de proteínas com gordura que estão muito presentes nos alimentos animais. O queijo, por exemplo, o queijo é um vilão dos piores, porque ele tem 70% do total calórico dele de gorduras, e desses 70% de gorduras, 70% dessas gorduras são saturadas. Então é aquela gordura que realmente atrapalha o funcionamento mais da insulina, a gente começa a aumentar a resistência insulínica. Eu tenho até um IGTV salvo sobre isso que explica bem, então depois se vocês quiserem olhar, eu não vou entrar muito nesses detalhes, porque senão a gente se alonga. Em todas as principais temos que ter a proteína. Então, a proteína ela ajuda, ela tem uma digestão um pouco mais lenta do que o carboidrato. Então, uma alimentação, por exemplo, só com carboidratos, vamos pensar num lanche da tarde que tu come, por exemplo, 2 frutas. Vou comer então uma banana e uma maçã. Normalmente, eu pelo menos, não sei vocês, mas eu, depois de 1 hora, no máximo 2, eu já tô com fome de novo e quero comer mais alguma coisa.
Então é uma alimentação muito pobre em proteínas e gorduras e ela é ok em carboidratos. E aí então a fome tende a vir mais cedo, porque a gente realmente tem uma digestão mais rápida do carboidrato. Quando a gente adiciona uma fonte proteica na alimentação, né, naquela refeição, por exemplo, nessas duas frutas, eu vou então colocar também um pouco de aveia, que tem bastante fibras e também tem proteínas, e um pouquinho de semente de chia, que também tem proteínas, tem fibras e tem um pouquinho de gordura, né, o ômega 3. Eu já vou lentificar um pouco mais essa digestão, ela vai ficar lá para 3 horas, dependendo da quantidade que eu comer, até umas 4 horas que eu vou ficar digerindo, e aí eu não vou sentir fome tão rapidamente. Então depende muito da estratégia, depende muito da tua disponibilidade, né, se tu quer ficar comendo toda hora ou não, porque eu atendo muita gente que gosta assim, de fazer 2, 3 refeições no dia e só. E também eu atendo gente que às vezes não consegue, tem uma fome mais intensa, assim, a gente fraciona mais, e aí dá pra sim, dividir um pouquinho mais, mas em geral a proteína ela tem essa função também, mas não é obrigatório, né, consumir proteínas junto com as refeições, tá? Vou passando para baixo aqui. A Malu mandou um beijo, querida. Adorei, tô vendo um monte de gente conhecida aqui, tô adorando. Legal. Tá. Qual é o melhor açúcar para consumir? Então, o açúcar, ele também é um carboidrato refinado, né? Ele passou por uma refinação. Então, se é o açúcar de cana, antes ele era cana, foi refinado, virou açúcar. Se for, sei lá, açúcar de beterraba, que nem é tão comum aqui no Brasil, mas era beterraba, virou açúcar. Frutose, né? Que o pessoal tem medo das frutas por causa da frutose. A frutose é um isolado da fruta, que é o açúcar da fruta isolada, sem as fibras, sem a água, sem todos os nutrientes que tem na fruta. Então, a gente sempre pensa que o ideal mesmo é o mais próximo do original possível. Então, melhor, pensando em o que eu uso para adoçar alguma coisa, seria usar fruta. Por exemplo, fazer uma panquequinha de banana em que tu não precisa botar açúcar, tu coloca banana. Um bolo também, dá pra usar também, daí, assim, o melhor de todos para adoçar, então, é a fruta. Daí, o segundo melhor é a fruta seca. Então, por exemplo, a tâmara, as passas, né, passas de uva branca, de uva preta, a ameixa, enfim, daí tá, fomos da fruta para fruta seca, daí depois a gente vai, então, já que vai ser um açúcar refinado, o menos refinado possível. Então, aí a gente tem o açúcar mascavo, tem até o açúcar de coco, que eu acho que ele é muito caro, não tem tanta vantagem em relação ao mascavo. Na verdade, acho até que nem tem vantagem em relação ao mascavo. Depois a gente vai pro mais ou menos refinado, que é o demerara, depois vai pro mais refinado, que é o branco. Ah, e tem o melado antes do mascavo, tem o melado que ele ainda não passou pela secagem, né? Então, quanto menos refinado, melhor, que daí a gente tem melhor as fibras, né? E, por exemplo, tá, não, eu vou ter que fazer um negócio com açúcar mascavo, então. Coloca num alimento, numa receita integral, porque as fibras da receita vão ajudar a segurar um pouco aquela absorção tão rápida do carboidrato refinado, né? Então a gente, por exemplo, faz um bolo integral com uma farinha integral, ou uma farinha de aveia, né? Ou farinha de qualquer outro alimento, mas que seja integral, porque se for uma farinha branca, daí é 2 coisas refinadas, é o açúcar branco mais a farinha refinada vai comer, em 15 minutos já vai estar no teu sangue, se comeu muito, o corpo já vai guardar na forma de gordura. Então tem esse detalhe realmente que o carboidrato refinado que é o nosso ponto de atenção, tá? Então vou seguindo aqui, a Fabiana querida, Simone. Qual a fonte de proteína podemos incluir no café da manhã e da tarde? Eu gosto muito de usar a aveia. A aveia ela é bem proteica. Ou dá pra usar também o grão de bico, fazer salgadinho de grão de bico. Dá pra fazer panqueca também, panquequinha de grão de bico, ou panquequinha de aveia. Dá pra fazer, pensar que é mais bolo de aveia, adoçado com frutas secas ou com banana. Então a gente tem opções bacanas aí. A Ana, querida. Tá, então já tem essa opção de... Ó, o Matheus, meu namorado, mandou uma pergunta aqui pra me quebrar, né? Mas não, tem explicação. Por que as pessoas que fazem dieta paleo emagrecem rápido? Então, quando a gente faz uma dieta
que a gente restringe o consumo de carboidratos, pensando em toda a explicação que eu dei ali no início para vocês, né, da parte fisiológica, o que o corpo começa a fazer? Ele começa a precisar quebrar músculo, porque a energia, ele nunca vai querer ir para corpos cetônicos, que é aquela energia que deixa o corpo lento, o cérebro não funciona direito, ele não curte de jeito nenhum aquele combustível batizado, né? A nossa Ferrari, ela quer melhor, o top de linha lá de gasolina, né, de combustível, e aí tem aquele batizado lá daquelas corpos cetônicos que são a partir da gordura. Então o corpo ele não quer muito ir pra lá. Então o que ele vai fazer? Primeiro, ele vai começar a quebrar músculo. E aí a pessoa que quebra músculo, ela perde também água. A água, ela tá altamente ligada nas reservas de glicose no nosso organismo. Então, onde tem carboidrato tem água. Então a pessoa perde muito líquido, ela desidrata mais rapidamente. Ela até dá uma desinchada, porque sim, a água, ela incha um pouquinho o nosso corpo, mas é diferente de a gente estar retendo líquido. Retendo líquido é quando a gente não está tomando água suficiente, aí o corpo não consegue nem expelir a água que ele precisa, fica tipo retida junto com o sódio, junto com o carboidrato. Então a pessoa, ela tem essa questão de perder líquido, começa a perder músculo, perde suas reservas de glicose, então ela perde peso muito rápido. E aí o que acontece também numa dieta paleo? A pessoa começa a ter mais atenção no que ela está comendo. Qualquer pessoa que vai ter atenção ao que está comendo tende a já ter esse emagrecimento. E aí também o que acontece? A gordura, ela é de uma digestão muito lenta. Assim como o carboidrato tem uma digestão rápida, a proteína tem uma digestão um pouco mais lenta em relação ao carboidrato, a gordura ela tem uma digestão lentíssima, ela demora horas e horas e horas para ser digerida. Então a pessoa às vezes ela come uma vez, 2 vezes ao dia, ela come e fica empachada, né? Não consegue nem respirar direito depois de ter feito aquela refeição, dá aquele sono que ela não consegue dormir, não consegue ficar de olho aberto, e fica horas e horas sem lembrar, sem pensar em comida. Então tem um emagrecimento realmente porque ela diminui o total calórico que ela come no dia. Ela se enche tanto de gordura com proteína que ela leva horas para digerir aquilo e ela acaba emagrecendo. Agora, isso seria viável no longo prazo? Não é viável no longo prazo. Ninguém consegue passar 10 anos da sua vida comendo somente carnes e queijos e bacon, né? E fora que isso tem muitos malefícios envolvidos na questão do excesso, né, de proteína, no excesso de carboidrato, da questão cerebral, do nosso funcionamento metabólico do nosso corpo, questão de nutrientes. Então tem muitas coisas envolvidas, é inviável, a pessoa vai fazer exames de sangue, ela vai ver que tá assim bagunçada pra caramba, resistência insulínica. E aí, mesmo que a pessoa nem tenha visto exames e nada, vai chegar uma hora que ela vai cansar. E aí ela vai voltar a comer como ela comia antes. E geralmente o efeito rebote é muito pior. Porque o corpo ele passou por uma privação muito extrema, né? Ele passou por uma situação de desregulação hormonal, de saciedade e tudo mais. Então a tendência é o efeito sanfona, né? Aquele rebote em que a pessoa ganha mais do que perdeu naquele período. Então ela emagrece por um tempo e depois ganha de novo, infelizmente. É verdade que quem ganhar mais massa magra tem que ingerir o dobro de proteína recomendado do próprio peso? Não, isso não é verdade. Para manutenção de massa magra, geralmente é de 0,8 a 1. Para ganho de massa magra, a gente vê assim que é no máximo 1,6, 1,4, 1,6 gramas por quilo de peso. E para ganho de massa magra, não adianta comer e ficar sentado no sofá. Isso eu brinco muito com os pacientes, né? A gente, quem já teve alguma situação de ter quebrado um braço, uma perna, de colocado um gesso, a gente sabe, depois de 1 mês ou 2, quando tira o gesso, o braço tá bem fininho, né? A perna tá bem fininha, tá sem músculo nenhum. Porque o corpo ele não vai manter músculo se tu não tá precisando do músculo. Então, a gente vai ganhar massa se a gente fizer exercício para ganho de massa. Se a gente parar de fazer exercício, é natural mesmo, pode comer só proteína, shake de proteína de manhã e de noite, vai perder massa, porque o corpo não mantém. Eu brinco que é uma reserva muito cara, o músculo ele demanda muita energia do corpo, então ele só vai manter essa musculatura se a gente fizer exercícios constantes de manutenção para que eles fiquem ali. E para ganho, ainda mais, né? Treino de hipertrofia constante, tá?
Mas não precisa comer tanta proteína assim, é treino mesmo e alimentação regular, balanceada, eventualmente com um pouquinho mais de proteína, mas não um excesso. Chia não precisa triturar igual as linhaça, pode comer ela do jeito que tá. O que é o índice glicêmico? Pessoas dizem que durante algum exercício, esporte ou ciclismo, é interessante comer algo com baixo índice glicêmico. Na verdade, o índice glicêmico, ele virou um pouco de moda, mas não teve tanta aderência científica, digamos. Porque fizeram esse estudo do índice glicêmico foi assim, a pessoa comia em jejum um alimento e eles avaliavam quanto subia a glicemia dela, né? Quanto a glicose subia no sangue. E aí o que subia mais tinha um maior índice glicêmico, o que subia menos tinha um menor índice glicêmico. Não teve tanta aprovação científica, primeiro porque a gente sabe que não é ninguém come só uma coisa, ninguém faz uma refeição só com batata, depois come outra refeição só com maçã e depois janta, né, só pão e depois de noite come só banana. Não é assim que a gente faz, a gente tem as refeições mais, né, sempre de preferência balanceadas. E aí começaram a falar da carga glicêmica, que seria então o todo, né, qual é a carga que isso traz para o corpo. Só que cada pessoa é uma, cada pessoa vai responder de um jeito, cada pessoa tem os seus próprios hormônios, né, que podem às vezes digamos, piorando essa digestão, aumentando a carga glicêmica ou não. Cada pessoa vai montar o prato de uma maneira, vai comer uma quantidade diferente. Então, é muito difícil, digamos, fazer uma dieta ou avaliar isso por carga glicêmica ou índice glicêmico. Quem faz esporte de longa duração, então, normalmente mais de 1 hora, precisa ir repondo a glicose no sangue. Porque o que acontece? Daquela forma que eu expliquei pra vocês, a gente vai gastando o nosso glicogênio hepático, que é a reserva que tá no nosso fígado para manter o cérebro funcionando, tá fazendo exercício, né, o músculo funcionando, a gente com energia para exercício. Chegou ali perto de 1 hora, já gastou toda a nossa reserva e aí já começou a gastar músculo. O corpo é natural, é fisiológico, não tem ninguém que não gaste seus músculos todos os dias. Então, todo dia à noite a gente perde músculo e sempre que vai fazer exercício perde um pouco de músculo. A gente previne essa perda mais acentuada quando a gente faz uma reposição de carboidratos ao longo do exercício, principalmente um exercício longo, tá? Exercício de 1 hora não precisa ficar repondo no meio do exercício, mas depois de 1 hora a tendência é que a gente vá começando a quebrar músculo para manter a energia circulante no corpo. O corpo vai começar a quebrar gordura quando o exercício já está 2, 3 horas, né? Ou mais, às vezes 4 horas. E a quebra, eu falei músculo, falei gordura. É gordura, tá? Ele começa a quebrar gordura depois de várias horas de exercício, normalmente 3 a 4 horas. E um detalhe importante, a gente, pulo do gato tá, então como que eu quebro gordura? Porque eu já entendi como eu quebro músculo, eu já entendi como é que eu perco o meu estoque de carboidrato, mas e o músculo, e a gordura, como é que eu vou perder? A gordura vem com hábitos constantes, e não é aquela coisa de sair suando da academia e aqui ó, tá pingando gordura. Infelizmente não é assim. Por exemplo, todo dia, ou dia sim, dia não, eu faço exercício e todo dia eu como mais ou menos, vou falar assim, por exemplo, 1.600 calorias. E meu corpo precisava todo dia de 1.800 calorias. Então eu tô fazendo um déficit de mais ou menos 200 calorias mais o que eu perco ali no exercício. O corpo, digamos que ele vai se acostumar. Então, tudo bem, todo dia tu come mais ou menos isso e todo dia tu gasta mais ou menos isso. Então, pra manter mais ou menos equilibrado, eu vou começar a quebrar gordura para manter esse equilíbrio nutricional, né, de energia no corpo. Então, assim, como que a gente perde gordura? Com constância. Constância no total calórico, constância na questão de exercícios, né? Claro, tem muitas coisas envolvidas, né? Tem questão hormonal, tem questão de saciedade, tem a questão psicológica, mas, assim, em parte fisiológica, não é um dia que a gente deu o gás, né, foi lá e correu uma maratona que a gente vai emagrecer com aquilo. Não, é com a constância. Inclusive, quem corre uma maratona passa meses treinando para maratona. Então, o emagrecimento ele vem mais no treino do que na corrida em si. Tá? Então, daí só para explicar aqui, não precisaria ser exatamente baixo índice glicêmico
para a corrida. O que acontece é que se tu consumir algum alimento que demore mais para entrar na circulação, a glicemia entrar mais na circulação, tu consegue manter a energia mais estável, né? Não vai dar um pico nem para cima, porque quando a gente absorve o carboidrato muito rápido, o corpo ele tem que dar um pico de absorção e depois às vezes ele dá um pico para baixo, os hormônios de absorção ficam meio que sobrando e aí a pessoa tem um pouco de um cansaço, uma letargia. Então geralmente a gente tenta sim consumir alguma coisa que tenha não, tem um pouquinho de fibras mesmo, né? Que não vai entrar tudo, não precisa ser açúcar puro, dar uma colherada de açúcar puro. Mas dependendo do esporte, dependendo da demanda energética, às vezes até pode ser, sim, alguma coisa mais refinada. Porque vai ajudar a pessoa a manter essa energia constante. Quem é vegano pode treinar ou é melhor fazer suplementação? Não, treinar normal. Veganos são pessoas normais. E suplementação conforme a orientação daí, né? Não fazer por conta, porque muitas vezes está sendo feito errado e pode estar trazendo algum prejuízo, inclusive pode estar piorando a performance no treino. É muito comum pessoas, por exemplo, que tomam um shake de proteína antes do treino, imediatamente antes do treino. A proteína, ela demora horas, como eu estava falando para vocês, algumas horas para ser digerida. E ela fica ali, o estômago só vai deixar sair do estômago para ir para o intestino quando ela já estiver mais ou menos digerida. Então tu vai treinar com aquele negócio pesando no teu estômago, que não vai virar músculo imediatamente, vai demorar horas para ser digerido e entrar e ir para tua corrente sanguínea. O corpo ele tem uma reserva de proteína que está circulando no sangue, digamos que deixa eu pensar alguma analogia, mas é como se fosse um técnico de reparos que está circulando no nosso sangue. Precisou reparar alguma coisa, já tá pronto, já tá ele ali, né, 24 horas, tá pronto para fazer o reparo. Então, fez exercício, no fim do exercício, o reparo vai vir da proteína que tu comeu ao longo das 24 horas anteriores, né, da proteína que tá circulando no teu sangue. E não da proteína que tu acabou de tomar do shake e que tá pesando ainda, tu vai fazer o treino ali quase passando mal, porque comeu um monte, né, comeu um negócio que ainda não foi bem digerido, né. E alimentos germinados e crus têm mais proteínas? Na verdade, quando a gente cozinha as leguminosas, por exemplo, elas absorvem água, né? Se tentar comer um feijão cru, além de ser tóxico, tu vai ver que ele é tão duro que não consegue nem mastigar. Como que ele fica macio? Porque quando a cozinha entrou água e aí ele vai ficar macio. Essa água, ela vai dissolver um pouco da proteína, porque seco ele tem uma quantidade de proteína, quando ele está hidratado ele tem uma quantidade menor, porque tem mais água, né, misturada ali naquele alimento. É como se fosse, por exemplo, uma farinha de aveia. A farinha de aveia pura tem tantas gramas de proteína. Tu vai dar uma colherada e conseguir engolir? Não vai, tu vai precisar misturar com alguma coisa. Quando tu mistura, o total, né, daquele alimento vai estar diluído com as outras quantidades, enfim, de uma banana, de uma água, de qualquer outra coisa. Então, qualquer coisa crua vai ter mais proteína sim, porém, talvez você não vai conseguir comer, né? E germinado, assim, quanto menos água, mais concentrado vai estar. Então, no caso, sim, só teria que ver se consegue comer também. Leguminosas germinadas tem que cuidar para comer cruas, né? Porque nem todas são possíveis de serem comidas cruas, muitas são tóxicas, tá? O mais comum, assim, é geralmente a ervilha ou a lentilha, que são grãozinhos menores e não tem toxicidade. Dá para comer castanhas no café da manhã para emagrecer? Não sei se é uma boa estratégia, né? Porque as castanhas, elas são super calóricas. O meu cachorro. Jazz. As castanhas, elas são super calóricas, elas têm em 100 gramas mais ou menos 600 calorias. Então, às vezes a gente vai comer um pouquinho e não vai estar saciada e vai continuar com fome, daqui a pouco vai comer mais. E aí, de novo, né, a castanha ela tem proteína e tem gordura, não tem carboidrato. Não é uma alimentação balanceada e vai ter aquela questão de a gente ficar horas digerindo, mas também não vai estar com todos os nutrientes que o corpo precisa, o cérebro vai estar ali desesperado por carboidrato, aí daqui a pouco tu vai olhar pro lado, vai ver aquela bolachinha ou aquele bolinho que alguém te deu e aí vai se jogar naquele bolo e talvez de manhã se tu tivesse comido com mais consciência, mais equilibrado, né, não fosse dar esse desespero tão grande depois por algum alimento mais rico em carboidrato.
Quando o alimento é frito, a gordura também é lenta na digestão, mesmo que seja um vegetal. Porque na fritura, o que é o óleo, né? O óleo é um alimento refinado. Ele passou por um processo de refinação que antes ele era um grão e aí depois ele virou só o óleo, só a gordura daquele grão. Então o óleo de soja é a gordura da soja, o óleo de girassol é a gordura do girassol, o azeite de oliva é a gordura da azeitona e assim por diante. Então tiraram a fibra, tiraram a proteína, tiraram o carboidrato, tiraram todos os nutrientes daquele alimento e deixaram só a gordura. E quando a gente frita, a gordura ela entra um pouquinho no alimento, independente do alimento que for. Claro que se for um vegetal, ele vai continuar sendo um vegetal, mas ele tá cheio, tá banhado por gordura, né? E a gordura ela é altamente calórica, ela tem mais que o dobro de calorias por grama em relação à proteína e ao carboidrato. E ela, justamente, a gordura em excesso no nosso corpo, ela funciona muito mal. Ela entope, digamos, a entrada da glicose nas nossas células e faz com que o nosso corpo não entenda o que está acontecendo e libere mais insulina, que é, digamos que a chave para abrir a célula. E quando a gente não está conseguindo fazer com que entre para dentro da célula, o corpo vai liberando mais insulina, e a insulina é um hormônio que faz a gente engordar, é um hormônio que dificulta a perda da gordura. Então ele, além de guardar tudo que a gente come na forma de gordura, ele também dificulta que a gente quebre depois a gordura. Ele faz com que a glicose, porque a glicose não está conseguindo entrar dentro da célula, a glicose começa a ficar desviada para o fígado e a gente começa a ficar com gordura acumulada no fígado. Então frituras, gorduras, qualquer gordura em geral a gente tenta evitar, tá? A gente tenta deixar para o mínimo possível. Então vocês perguntam muito nas caixinhas, qual é o melhor óleo? Eu sempre respondo, o que você usar menos, né? O que for usar menos. Eu gosto de indicar o azeite de oliva por 2 motivos. Primeiro, porque ele realmente é um pouco mais saudável, e aí pouquinho. E segundo, porque como ele é mais caro, a gente cuida mais, né? É caro, não vou ficar gastando, né, 20, 30 reais toda vez. Então eu vou usar pouquinho para economizar. Eu, pelo menos, né, sou pão dura. Então, funciona também pra mim nesse sentido. Oi, Júlia, tem alguma quantidade de trigo que deveríamos comer? Vejo uma guerra contra o glúten. Não tem uma quantidade estabelecida. O trigo é um cereal. Só que daí é de novo, né? Na minha opinião, a guerra deveria ser contra os refinados e não contra o glúten especificamente. O glúten faz mal para quem tem problema com glúten, né? O glúten é a proteína do trigo, que muitas pessoas têm alergias ou intolerâncias, né, ou doenças que não conseguem digerir essa proteína. O que acontece é que geralmente as pessoas consomem muitos refinados, muita massa branca, pão branco, bolachinha, biscoito. Isso tudo vem com muitos aditivos, vem com açúcar, vem com gordura, vem com corante, conservante, vem com todo um kit que faz mal. Então, na minha opinião, realmente, as pessoas poderiam entrar em guerra com os refinados, porque eles realmente não são benéficos para o nosso organismo, mas o glúten é uma guerra que eu acho que não vale a pena entrar, assim, eu acho que, a não ser que a pessoa tenha um problema, né? Enfim, mas não tem quantidade máxima, se a pessoa não tiver nenhum problema, em princípio não teria problema nenhum. Algumas pessoas relatam um pouco de sensibilidade quando elas comem em excesso, mas eu ainda acho que pode ser um pouco da baixa qualidade do alimento também, não só do glúten. Que é vegano, que é melhor comer durante um ciclismo? Indicaria frutas secas, são fáceis de levar, né? Por exemplo, uma banana passa, tâmaras, passas de uva, ameixa seca, ou uma banana, se der para levar em algum lugar. Eu ensino também para os pacientes uma pastinha de melado, assim, fica tipo um gelzinho de carboidrato que dá para bater o melado com café, até fica gostosinho e dá mais um up, assim, para o ciclismo, para o exercício. Então, triturar a tâmara com café fica gostoso e dá para levar como se fosse num saquinho, assim, para comer como se fosse aqueles sachês de carboidrato. Enfim, dá pra pensar em várias coisas. Ou se tá cansado de comer coisa doce, porque às vezes quando é um ciclismo de muitas horas, a pessoa já comeu fruta seca, já comeu tâmara, pasta de tâmara, banana, não sei o que, já não aguenta mais comer coisa doce. Dá pra levar um pedaço de batata, um pirê de batata. Depende também do gosto da pessoa e de como que ela vai carregar, mas daria. Recomendações de pós-treino.
Então, a gente tem que pensar que durante o treino a gente gastou nossa reserva de glicose, né, do carboidrato que a gente tinha guardado. Então, se a gente imediatamente pós-treino não repor essa glicose, a gente vai continuar quebrando até a hora que a gente comer um carboidrato. Então, geralmente a gente consome uma fonte de carboidrato e o nosso músculo, ele tá machucado, né? O treino, ele a gente criou um machucado no nosso músculo. Então, ele precisa reparo. Como é que a gente repara o músculo? Com tudo, não é só proteína. A gente precisa de proteína, precisa de carboidrato, precisa de um pouquinho de gordura, precisa de vitaminas de todos os tipos, de minerais de todos os tipos. Então, geralmente, pós-treino, o ideal é uma refeição completa. Então, por exemplo, se treina de manhã, o pós-treino ideal seria um almoço. Se treina de tardezinha, o pós-treino ideal seria uma janta, né? Com todos os nutrientes, com um prato bem balanceado. Mas também, pensando que o pós-treino, ele vai ser tudo que tu vai comer até o próximo treino, né? O nosso corpo, ele precisa de nutrientes o tempo inteiro. E aí, pensando que num corpo machucado, né, no músculo machucado, a gente tem que repor esses nutrientes para repor esse machucado que foi feito nos nossos músculos. Bom, como diminuir o percentual de gordura, eu expliquei ali, né? Constância. Jess, querida, beijo. Camila, até minha mãe, queridos. Azeite de oliva, só uma gota, isso aí. E espalha com pincel, exato. Farinha tem alvejante? Não é possível que tenha, a não ser que esteja adulterado, né? E aí isso cabe uma denúncia, uma ação indenizatória. Tá o advogado aqui do lado dando a dica. E recomendação de alimentos para uma dieta pobre em fibras, Crohn. Interessante essa pergunta, porque eu tenho atendido bastante pacientes com a doença de Crohn, que é uma doença inflamatória intestinal. A gente só restringe fibras nessas doenças inflamatórias intestinais quando tá numa situação aguda, né? Tá dando agora, tá com uma diarreia sinistra, né? Não tá conseguindo, qualquer coisa que come já vai pro banheiro, daí a gente restringe fibras, daí a gente vai para alimentos menos ricos em fibras, pode, dependendo se der bem, assim, pode ser uma batata, que tem um pouquinho menos de fibras, um pouco mais de amido, dá pra ser uma banana, mas, assim, passou a crise, alimentos ricos em fibras são muito bons para Crohn, porque as fibras, elas alimentam as bactérias probióticas, bactérias benéficas, e a pessoa que tem a síndrome de Crohn ou qualquer outra doença inflamatória intestinal, ela tá com a barreira intestinal dela muito frágil, ela tá assim com a barreira super permeável, tá entrando toxinas e tá deixando mais inflamado ainda. Então, quanto mais fibras, mais bactérias benéficas vão se proliferar e mais a camada intestinal vai se ajustar, tá? Mas isso aí, cabe um tratamento nutricional que dá muito certo, assim. Eu tive casos muito legais de, assim, pessoas que não estavam conseguindo sair de casa porque estavam tendo diarreia a cada 10, 15 minutos, não conseguiam fazer nada. E não tem mais problema nenhum, assim, bem interessante. Claro que não posso prometer, né? Mas mas já tivemos resultados muito legais. E, então, para finalizar, a última pergunta aqui, né? Eu não abri as caixinhas, vou abrir, então, antes de finalizar. Enfim, vou ler essa, depois leio mais 3. Treino à noite, muito tarde. Chego em casa às 11h30 do treino. O ideal seria um pós-treino bem mais completo. Mas dá pra fazer uma mini janta, né? Daí depende. Em último caso, faz um shake de proteína com uma fruta, né? Então, pensando em ter todos os nutrientes o máximo possível. Um shake bem completo com vegetais, né? Ou talvez um suco verde junto, ou bate tudo junto, vira um suco verde meio smoothie. Arroz e feijão. O Matheus disse que comeria arroz e feijão. E então eu vou abrir aqui umas perguntinhas. Algumas eu já fui respondendo, então. Bom, aqui, por exemplo, o que pode substituir a carne vermelha? Vocês já estão, né? Já falamos que seria as leguminosas, são as fontes proteicas vegetais. Estou malhando em casa, porém perdendo muito peso. Me indica proteína. Talvez não seja a proteína que tu precise, talvez seja comer mais, né? Comer mais também de carboidratos. Se está perdendo muito peso muito rápido, normalmente é líquidos e carboidratos, né? Então, e músculo. Então, não adianta sair comendo só proteína.
e comer mais, tá? A dica é comer mais. Se tá perdendo peso é porque tá comendo menos do que precisa. Se a gente sempre precisa contar as proteínas consumidas. Existe uma quantidade ideal de ingestão. A quantidade ideal eu já comentei com vocês, né? E ninguém precisa contar proteína, contar carboidrato, contar nada, tá? A gente ficar nessa prisão de contar nutrientes é enlouquecedor e não funciona. Imagina vocês vão ficar 30 anos da vida de vocês contando nada que, assim, vocês pensarem, eu conseguiria fazer isso nos próximos 10 anos? Não, eu não conseguiria. Então, não vale a pena fazer hoje. Isso é importante a gente sempre ter em mente, tá? A gente fazer coisas sustentáveis. O importante é a constância e não uma situação que a gente vai fazer uma vez ou duas na vida e depois não vai fazer mais. Tanto pro bem quanto pro mal, né? Por exemplo, eu sempre como mal e um dia eu vou fazer uma alimentação maravilhosa, passei o dia inteiro só comendo frutas e tudo mais, mas no dia seguinte eu volto pra minha alimentação ruim. Não vai adiantar, o teu corpo não vai conseguir se adaptar, digamos, né? E a mesma coisa ao contrário. Eu super me alimento super bem, eu faço tudo direitinho, como, né, integrais, frutas, verduras, e um dia eu fiz uma alimentação ruim, não vai fazer diferença nenhuma na tua vida. O corpo vai se ajustar e vai dar tudo certo. Então, tá. Se existe qual é o ideal de quantidades saudáveis para quem tem diferença, e se tem diferença para quem quer ganhar mais massa? Quantidades saudáveis talvez seja de proteína. Bom, a proteína então a gente falou, né? Assim, as recomendações são 0,8 a 1 grama por quilo de peso. E para exercício físico pode subir um pouco mais, às vezes vai para 1,4 até 1,6, não mais que isso pelo que a gente tem de estudos. Assim, para uma pessoa que é realmente um atleta, que treina o dia inteiro, né? Passa 4, 6, 8 horas na academia, pode ir para 2 gramas por quilo, mas não é essas pessoas que fazem 1 hora de exercício, tá? Não se preocupem que grande parte das pessoas estão comendo muito mais proteína do que precisam, tá prejudicando o fígado, tá prejudicando rins, então cuidado com a autossuplementação, com os excessos, com esses controles que não fazem bem, tá? Que legal, até a Rafa apareceu, ela e o bebê, e o tofu. E então tá, pessoal, vou finalizando. Vi que ficaram mais umas perguntas, eu vou abrir uma caixinha depois para vocês perguntarem então o que tenha ficado para trás, né? Falei bastante, espero que tenham gostado. Acho que é legal a gente desmistificar, assim, tem muita gente ganhando dinheiro com esse consumo exagerado que está tendo, né? Essas empresas de proteínas isoladas ganham muito dinheiro. A indústria da carne, né, a indústria agropecuária ganha muito dinheiro e é muito difícil, na verdade, quem não tá querendo ganhar algum dinheiro em cima da gente, né? Eu gostaria de dizer que eu estou aqui trabalhando de graça para vocês, querendo que vocês realmente possam ter um pouco de clareza dessa parte nutricional mesmo, para não serem enganados, porque realmente eu também já fui enganada, todo mundo acaba sendo um pouco enganado e a gente tem que se ajudar a realmente ter mais saúde de verdade, né? Não é essa saúde que estão querendo nos vender por aí, tá? A gente se empoderar mesmo mais da nossa saúde e também desmistificar esses mitos que existem por aí. Então tá, vou deixar salvo, vai ficar lá no IGTV. Quem quiser assistir de novo, enfim, compartilhar. E aí eu deixo depois a caixinha de perguntas para tirar mais algumas dúvidas, tá bom? Muito obrigada por quem esteve aqui. Obrigada, queridos. Adorei a presença de todos. Até mais. Quando é a próxima live, vou pensar. Um beijo, até mais. Foi?